Fala, gente querida, estamos começando mais um devocional de primeira. E eu queria começar essa devocional contando uma história verídica que aconteceu atrás da minha casa. Por trás da minha casa passava um rio. E aí, certa vez, um cavalo ficou atolado na lama ali próximo do rio. E quanto mais ele mexia e tentava sair dali daquele atoleiro, mais preso ele ficava, menos êxito ele tinha. E aí alguns populares, alguns moradores foram lá tentar ajudar o bichinho, mas não teve jeito. As autoridades foram informadas, só que infelizmente não chegaram a tempo e o cavalo morreu ali naquele atoleiro, naquela lama. Triste história, né? Mas eu queria contar uma história de final feliz e não sobre um cavalo. Queria convidar você a observar comigo o Salmo de número 40. O Salmo de número 40 também fala da história de alguém que, poeticamente falando, estava atolado num lamaçal. Mas essa pessoa não morreu. Essa pessoa ela teve a ajuda correta. Ela esperou, em vez de ficar se mexendo para um lado e para o outro. E ela chamou a pessoa certa, a única que podia ajudá-la. Vamos lá, Salmo de número 40, nos versos de 1 a 4. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Olha que coisa bonita, gente. Esse salmo ele está totalmente centrado na pessoa de Deus. Não só esse salmo, mas todas as escrituras. O personagem principal é sempre Deus. E o salmista ele vai dizer, olha, esperei com paciência no Senhor. E Deus, a pessoa principal aqui, ele se inclinou para mim. Ele ouviu meu clamor. Ele me tirou de um atoleiro. Ele me firmou numa rocha. Ele que fez tudo. É muito interessante a gente pensar que o salmista Davi, o autor desse salmo, se sentiu como se tivesse atolado num lamaçal de sujeira, num lamaçal de podridão mesmo. E aí ele diz que Deus ouviu o clamor dele. Uma coisa muito interessante da gente perceber em todo o livro dos Salmos. Deus ouve a nossa oração e como é bonito a gente entender que Deus se inclina para ouvir as nossas orações. Realmente, eu acredito que Davi não estava atolado no lamaçal, literalmente falando, uma areia movediça, não era isso. Mas a situação em que ele se encontrava era semelhante a um lamaçal, que quanto mais a pessoa se mexe, mais atolado fica, menos chance tem de sair. E que só existe uma saída, se alguém o resgatar. E foi isso que aconteceu. O Senhor tirou o salmista Davi daquele lamaçal e o Senhor pôs os seus pés numa rocha, num local seguro. Que maravilha, gente, quando nós clamamos ao Senhor e esperamos por Ele agir, pelo agir dEle. Ele faz tudo. Um problema nosso é que nós tantas e tantas vezes não clamamos ao Senhor. E tantas vezes queremos agir, queremos fazer aquilo que só Deus pode fazer. E o que acontece? Nos frustramos. Esperar com paciência no Senhor tem a ver com esperar confiando no Senhor. Muitas vezes nós temos até a fé de que Deus pode nos salvar, de que Deus pode nos livrar. Mas muitas vezes falta no nosso coração
a confiança no caráter amoroso de Deus. A confiança que Deus quer me salvar porque Ele é bom. E porque apesar de eu ser quem eu sou, pecador, fraco, falho, Ele me ama. Apesar de você ser quem você é. Ele lhe ama. E a salvação dele está baseada não em quem somos, mas em quem Ele é. E é bonito enxergar esse processo de salvação, né? O clamor do aflito, Deus vai e resgata. E aí o Salmo vai prosseguindo, dizendo o seguinte, que o próprio Senhor pôs nos meus lábios, Davi afirma, um cântico de louvor, um hino ao nosso Deus. A ação salvadora de Deus nos faz louvá-lo. Por isso que é próprio daqueles que são salvos pelo Senhor louvar o nome dele. E louvar não tem a ver apenas com cantar. Sim, com canções você pode louvar o Senhor e é maravilhoso. Mas louvar a Deus tem a ver com expressar quem Ele é, o caráter dele, o quanto Ele é amado e querido e o quanto Ele representa para o seu povo, para mim, para você. Louvar a Deus tem a ver com elogiá-lo. E algo muito bonito é entender que Deus nos salva para o louvor dele, para a glória dele. Deus quer nos salvar. Deus quer nos livrar. Deus quer nos resgatar, porque Ele é bom. Não importa o atoleiro em que a gente esteja, não importa que situação terrível, seja de doença, seja de pecado, seja de encrenca, Deus não só quer, mas Ele vai te salvar se você confiar nele, se você clamar a Ele e se você parar um pouquinho de agir, porque muitas vezes quando a gente age, a gente faz muita da besteira, e esperar pela ação salvadora dele. É importante aprendermos a esperar em Deus. E aí, prosseguindo, o Salmo vai dizer: muitos verão e temerão ao Senhor. Muitos verão a salvação de Deus, muitos verão o agir de Deus, salvando aqueles que estão em apuros, aqueles que estão no atoleiro, firmando-os numa rocha. Muitos verão e temerão ao Senhor. Muitos verão e se refugiarão em Deus. Deus quer te abençoar, Deus quer te salvar, Deus quer te livrar para a glória do nome dele, porque Ele te ama, mas também porque quem está ao seu lado, quem está ao seu redor, vai ver. E aquilo vai ser um testemunho para que mais pessoas possam se refugiar, buscar abrigo nas asas do Deus Todo-Poderoso. E essa parte que a gente começou lendo, do verso 1 ao 4, ele termina no verso 4 com uma bem-aventurança. Eu queria ler para a gente essa bem-aventurança. Olha só. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Fica firme, confia no Senhor. Eu fico muito triste de ver tantas pessoas, inclusive pessoas até que professam a fé cristã, confiando, demonstrando confiança, esperança naquilo que de fato não pode dar esperança. Em políticos, em partidos, em soluções econômicas, no dinheiro, no trabalho, nos estudos, na sua própria capacidade, erguendo ídolos para si e deixando de confiar no Senhor. É o Senhor que cuida da gente, é o Senhor que cuida de você, é o Senhor que cuidou de você o tempo todo. Simplesmente se entrega, confia nele e não dá ouvidos às mentiras, porque elas existem, são muitas e elas sempre vão ao nosso encontro para tentar abalar a nossa confiança em Deus.
E a palavra de Deus diz: bem-aventurados que confiam no Senhor, os que não dão ouvidos aos arrogantes e aos que não seguem a mentira. Analisa teu próprio coração. Analisa se você não está crendo numa mentira. Muitas pessoas confessam acreditar em Deus, mas na verdade estão seguindo a mentira. Porque no coração delas, a verdadeira esperança delas, as ações delas estão baseadas não na pessoa nem no caráter de Deus, mas estão baseadas em confianças falhas, em pessoas mortais ou na sua própria capacidade de resolver. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus nos faça bem-aventurados por confiarmos nele, por pararmos e esperar por ele, por clamarmos a ele. E uma prova interessante de que muitas vezes a gente não confia em Deus é o fato da gente não orar. É o fato da gente querer agir no lugar de Deus e fazer o que só Deus pode fazer. Bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor. Um pequeno resumo de tudo que a gente conversou hoje. Quem confia no Senhor é feliz, tem suas orações ouvidas e respondidas. Estes são salvos para a glória de Deus, a fim de servirem de testemunho para as pessoas. Lembra que eu comecei contando a história do cavalo? Preste atenção numa coisa. A gente, quando fica no atoleiro do pecado, no atoleiro de lama, das nossas próprias iniquidades, das nossas próprias mazelas, somos semelhante àquele cavalo, que se não for resgatado, vai morrer. Não brinque com o pecado te mata. E ajuda humana nenhuma pode resolver o problema do seu pecado. Assim como os moradores de lá de perto de onde eu morava tentou tirar o cavalinho dali, não conseguiram. A ajuda humana é dessa forma. É em vão, é inútil. Mas tem uma pessoa, uma autoridade que pode resolver isso. Jesus Cristo de Nazaré. Ele já veio nos resgatar, entregando a vida santa, preciosa, pura e imaculada dele, no meu lugar, no seu lugar, para nos resgatar do atoleiro do pecado, que a princípio pode parecer até prazeroso. Os porcos sentem prazer na lama. Mas esse atoleiro do pecado leva à morte e à destruição. Que você possa clamar ao Senhor Jesus. Possa parar de querer resolver as coisas sozinho. No reino de Deus, é Deus que resolve. É a graça dele que nos faz vencer o pecado. É a graça dele que nos perdoa. É a graça dele que nos tira desse lamaçal imundo, que nos lava com seu sangue, que põe os nossos pés sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha. É o único lugar seguro em que eu e você podemos estar. Que Deus te abençoe. Clame a Jesus. Espere por Ele e fique firme, porque Deus é fiel para te salvar. Ele quer. Isso vai abençoar a sua vida e isso também vai abençoar quem está ao teu redor. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fica com Deus. Paz.